Imagine acordar um dia acreditando que o seu mundo é eterno, que as estradas nunca vão ruir, que os soldados sempre estarão de pé, que o ouro jamais deixará de circular, e que o poder que governa, tudo simplesmente não pode cair. Agora, imagine assistir, pouco a pouco, a esse mundo desmoronar diante dos seus olhos. Hoje você vai entender como o maior império da história antiga começou a rachar por dentro, até desaparecer, e talvez perceba que essa história não fala apenas do passado, mas também de nós. O Império Romano não caiu de uma vez. Ele não terminou em um único dia, com um único golpe ou um único inimigo. A queda de Roma foi lenta, silenciosa em alguns momentos, violenta em outros, e cheia de sinais que muitos ignoraram. Durante séculos, Roma foi sinônimo de poder, ordem e domínio. Suas leis alcançavam terras distantes, seus exércitos eram temidos, e suas cidades pareciam invencíveis. Mas nenhum poder é eterno. No começo, Roma era apenas uma cidade às margens de um rio. Cresceu conquistando vizinhos, depois regiões inteiras, até dominar quase todo o mundo conhecido pelos europeus da época. Estradas ligavam continentes, navios cruzavam mares carregando riquezas, e milhões de pessoas viviam sob o mesmo comando. Esse crescimento colossal foi o maior trunfo de Roma, mas também o início do seu fim. Quanto maior o império, mais difícil se tornava mantê-lo unido. Um dos primeiros problemas surgiu do próprio tamanho. Governar terras tão distantes exigia decisões rápidas, mas as mensagens demoravam semanas ou meses para chegar. Imagine um governador na Britânia, esperando uma ordem de Roma, sobre como lidar com uma rebelião local. Quando a resposta chegava, a rebelião já podia ter tomado a província inteira. Por causa disso, governantes locais passaram a agir por conta própria, criando interesses particulares e enfraquecendo a autoridade central. O que antes era união começou a virar fragmentação. Ao mesmo tempo, o poder começou a se concentrar em poucos. Disputas internas se tornaram cada vez mais frequentes e sangrentas. Generais ambiciosos lutavam entre si pelo trono, líderes eram derrubados, e o comando do império mudava rápido demais. Houve um período de 50 anos, conhecido como a crise do terceiro século, em que mais de 20 imperadores subiram ao poder, e quase todos foram assassinados. Essa instabilidade era devastadora. Um império que troca de líder o tempo todo não consegue planejar o futuro, apenas apagar os incêndios do presente. A confiança na liderança desapareceu, e o povo sentia que estava à deriva. A economia também começou a sofrer gravemente. Guerras constantes custavam caro. Manter legiões inteiras nas fronteiras, construir muralhas e pagar funcionários exigia uma quantidade gigantesca de dinheiro. Para pagar essas contas, os imperadores começaram a fazer algo que hoje chamaríamos de inflação. As moedas passaram a ser produzidas com menos metais preciosos, como prata e ouro, e mais metais baratos. O dinheiro perdeu força, os preços subiram absurdamente, e o povo sentiu o impacto no bolso. O comércio, que era a alma do império, ficou mais difícil. Quando a confiança na economia se perde, todo o resto começa a ruir junto. As cidades cresceram demais, mas a estrutura não acompanhou. Roma chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes, um número inacreditável para a época, mas essa superpopulação trouxe problemas. Falta de alimentos, saneamento precário, doenças e pobreza se espalharam pelos bairros mais pobres. A diferença entre ricos e pobres aumentou drasticamente. Enquanto alguns senadores viviam em luxo extremo, com banquetes que duravam dias, a grande maioria da população mal conseguia sobreviver. Esse desequilíbrio social gerou revolta, desinteresse e uma perda de identidade coletiva. As pessoas deixaram de se sentir parte de algo grandioso. Outro ponto decisivo para a queda foi o exército. Durante muito tempo, os soldados romanos eram cidadãos que defendiam sua própria terra com orgulho. Era uma honra servir Roma. Com o passar dos séculos, isso mudou completamente. Faltavam homens dispostos a lutar as guerras intermináveis do império, então Roma começou a contratar soldados estrangeiros, muitas vezes de povos que eles mesmos haviam combatido. Esses guerreiros, chamados de mercenários, eram fortes e eficientes, mas não tinham o mesmo vínculo com Roma. Eles lutavam por pagamento, não por lealdade a um ideal. Em várias ocasiões, quando o pagamento atrasava, esses exércitos se voltavam contra seus próprios comandantes ou simplesmente abandonavam seus postos. O escudo de Roma estava se tornando cada vez mais frágil. Enquanto tudo isso acontecia por dentro, povos de fora observavam. Tribos inteiras como os godos, vândalos e hunos se deslocavam pela Europa fugindo da fome, de outros inimigos, ou simplesmente em busca de terras melhores. As fronteiras romanas, que se estendiam por milhares de quilômetros, começaram a ser pressionadas constantemente. Algumas vezes, esses povos eram derrotados em batalhas sangrentas. Outras vezes, eram aceitos dentro do império, como aliados ou trabalhadores. Aos poucos,
Roma deixou de ser apenas romana. A composição do seu povo e do seu exército estava mudando. Essa mudança também se refletiu na cultura. Antigos costumes e valores foram sendo abandonados. O orgulho de pertencer a Roma diminuiu. As pessoas passaram a se identificar mais com suas regiões, com suas religiões locais, do que com o império como um todo. A ascensão do cristianismo, por exemplo, trouxe uma nova visão de mundo que muitas vezes entrava em conflito com os valores tradicionais romanos, que eram politeístas e centrados no imperador. Quando um povo deixa de acreditar na própria ideia de nação, o colapso se aproxima. Houve tentativas desesperadas de salvar o império. Imperadores como Diocleciano e Constantino fizeram grandes reformas. O território chegou a ser dividido em dois: o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma e depois em outras cidades, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. A ideia era facilitar o controle. Em alguns momentos, funcionou. Em outros, apenas adiou o inevitável. O lado oriental, mais rico e urbanizado, conseguiu se manter forte por mais 1000 anos, tornando-se o que conhecemos como Império Bizantino. Mas o lado ocidental, mais pobre, rural e instável, começou a cair. Cidades foram saqueadas, líderes foram derrubados, e o medo se espalhou. Roma, a cidade que durante séculos parecia intocável, foi invadida e pilhada. Não uma, mas várias vezes. Cada invasão era um golpe psicológico profundo. Se a capital do mundo podia cair, então nada mais era seguro. Você já parou para pensar como uma civilização tão poderosa e avançada não conseguiu se salvar, mesmo vendo todos os sinais do próprio fim? Essa é uma pergunta que ainda intriga historiadores e pensadores até hoje. O fim oficial veio em 476 d.C., quando o último governante do lado ocidental foi deposto. Mas não houve uma grande explosão nem um anúncio dramático para o mundo. Apenas silêncio. O império que durou séculos simplesmente deixou de existir. Suas estradas ficaram, suas leis influenciaram o futuro, mas o poder central se foi. Mesmo assim, a queda de Roma não foi apenas destruição. Ela também abriu espaço para um novo mundo. Novas culturas surgiram, novos reinos se formaram, novas línguas nasceram, e a história seguiu seu curso. O fim de um império é, ao mesmo tempo, o começo de outra era. A Idade Média estava apenas começando. Mas talvez a maior lição dessa história toda esteja no fato de que Roma não caiu por causa de um único inimigo externo. Ela caiu por dentro. Corrupção, desigualdade social, crise econômica, instabilidade política e excesso de confiança foram tão perigosos quanto qualquer exército estrangeiro. Ao olhar para essa história, é impossível não traçar paralelos com outros momentos da humanidade, até mesmo com o nosso. Grandes poderes sempre acreditam que são eternos. Quase todos estão errados. E se Roma tivesse feito escolhas diferentes, será que ainda existiria hoje? Ou o destino de todo grande império é, inevitavelmente, o declínio? No próximo vídeo, vamos mergulhar em um dos personagens mais marcantes desse período final, alguém que simboliza perfeitamente os excessos, os medos e as contradições de Roma nos seus últimos dias. Uma figura que até hoje desperta fascínio e controvérsia. Se você quer continuar essa viagem pela história, se inscreva no canal, curta este vídeo, deixe seu comentário dizendo o que mais te surpreendeu na queda do Império Romano e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A história não acabou por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.